treino Muay Thai há 4 anos e nos últimos meses eu percebi que as maiores e melhores lições de vida, de trabalho, de amizade, de relacionamento vieram do tatame, não de livros e não de cursos. E nesse vídeo eu vou te contar as 7 principais lições que eu aprendi. Eu treino Muay Thai desde os 28 anos, porém eu nunca tinha dado um foco no esporte. Eu comecei para tratar uma síndrome do pânico, né? Eu estava em fase de tratamento medicamentoso e na época meu psiquiatra me recomendou que eu testasse algo diferente. Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de atividade física, de esporte e principalmente atividades de explosão. Logo, ele me recomendou começar a praticar Muay Thai. Então, comecei aos 28 e aos 32, né, no ano passado, finalzinho do ano passado, eu resolvi dar uma focada maior, uma acelerada maior e foi aí que eu entendi que esses 7 pontos que eu vou trazer aqui para vocês hoje mudaram a forma que eu enxergo a minha vida. Primeiro deles, você é ruim. Você entende que você é ruim e isso é libertador. Por muitos anos na minha vida, eu sempre fui muito presa e sempre fui muito forçada a ser melhor em tudo que eu fazia. Então, tudo que eu entrasse, eu me obrigava e eu tinha um nível de cobrança absurdo em ter alta performance, qualquer área da vida. Então, se era um curso novo, se era trabalho, se era competição de qualquer coisa, eu sempre dei o meu melhor, mas sempre naquele sentido assim, vou dar o meu melhor no sentido de ser a melhor. E esse não é o melhor dos caminhos, porque a gente se cobra de uma maneira que chega a ser desumana. Então, o Muay Thai me ensinou isso, que eu ia ser ruim, que eu era ruim naquilo, e que tá tudo bem você ser ruim. E quando você entende que você não precisa ser bom em tudo, que tudo é um processo, que você não vai ser nota 10 em tudo que você faz na sua vida, você dá uma desacelerada e você leva a vida com mais leveza. Eu lembro que o meu primeiro contato com o Muay Thai, eu cheguei e tinha pessoas com a metade da minha idade, infinitamente melhores do que eu. E não só isso. Às vezes eu já estava treinando há 2 anos, chegava alguém que estava treinando há um mês e estava muito melhor que eu. E aí eu entendi que tá tudo bem, que eu não vou ser a melhor em tudo, que tá tudo bem você não ser melhor em tudo e que tá tudo bem também você ter o seu tempo, o seu processo, porque as pessoas são diferentes e as pessoas têm habilidades e capacidades diferentes. E tá tudo bem. Então, essa foi a primeira e grande lição que eu aprendi. Você vai ser ruim, e tá tudo bem você ser ruim, tá tudo bem você não ser o melhor, você não ser a melhor. Você tem que dar o seu melhor, mas não necessariamente você vai ser a melhor naquilo. Segunda lição, dominar o ego. E tem muito a ver com o que eu trouxe aqui na primeira lição, porque quando você entra no tatame, você vê que tem pessoas muito melhores que você, tem pessoas que têm mais problemas que você e que estão ali desempenhando melhor do que você, e você trabalha muito a sua humildade mesmo, de entender, você se coloca numa posição de aprendizado. Ainda mais para mim foi muito difícil, porque eu sou professora de inglês, eu sou contadora, hoje em dia, né, eu tenho a minha agência de marketing e eu tô sempre trabalhando, treinando pessoas, então eu tava sempre numa posição de ensinar. Pouquíssimas vezes eu estava na posição de aprender. E aos 32 anos, você se colocar numa posição de aprender, e foi aos 32 anos, né, apesar de já praticar Muay Thai há 4 anos, que eu falei, caramba, agora eu quero chutar. Porque eu tinha um problema no joelho, eu não podia chutar. Eu falei, agora eu quero chutar, quero aprender a chutar. Então tem aí mais ou menos uns 3 meses que eu comecei a chutar, e meu chute ainda é horrível. Então você chegar lá e ver aquilo tudo acontecendo, você é ruim, e você se coloca numa posição de humildade para aprender, isso fala muito também sobre as outras áreas da vida, sobre quantas vezes na vida nós fomos arrogantes, achamos, né, que pudéssemos ser melhor que as outras pessoas. E não, então ensinou muito sobre isso também. Lição número 3, repetição vence talento. Obviamente, terão pessoas que vão nascer com mais habilidade, com mais facilidade para algumas coisas do que as outras pessoas. Mas a gente fica bom naquilo que a gente pratica. E quanto mais você pratica, melhor você fica. Quando eu comecei, a minha parte de mão, ela era muito ruim. Não que hoje ela seja ótima, mas o meu soco melhorou muito, a minha técnica melhorou muito. E às vezes a gente fica com medo de começar e acha que nunca vai melhorar, mas você melhora. Com o tempo você melhora, com o tempo você vai ficando bom. Quanto mais você faz, mais você se empenha, melhor você fica. E isso é para tudo na vida. Se você quer se comunicar melhor, como que você consegue?
se comunicando cada vez mais, assistindo os seus vídeos, vendo o que você consegue corrigir. Eu, por exemplo, eu faço questão de filmar meus treinos, para depois eu ficar reassistindo e vendo, caramba, olha, a minha guarda estava posicionada errado, na próxima vez eu vou ficar mais atenta. E eu tento também treinar com pessoas diferentes que possam me ensinar coisas diferentes. Então não tem nada nesse mundo que vença praticar, repetição. Repetição é o segredo, é a chave para você ficar bom em qualquer coisa. Se você quer escrever melhor, como que você escreve melhor? Escrevendo. Tudo aquilo que você quer acertar, para você acertar antes, você tem que tentar, repetir, errar, corrigir. É um processo e não tem como fugir do processo, não tem como acelerar um processo. É a mesma coisa que você tentar perder 10 quilos em um mês. Você não vai conseguir. E se você conseguir, vai vir um efeito rebote daquilo ali, você vai ficar no efeito sanfona. Porque você não respeitou o tempo, você não respeitou o processo daquilo. Quarta lição: tem dia que você vai muito mal, e tá tudo bem. Assim como na vida, no trabalho, você não vai performar todos os dias. Você não vai fazer tudo muito bem todos os dias. Terão dias que você vai performar brilhantemente, que você vai acertar tudo, que, né, o seu preparo físico, o seu condicionamento físico vai estar ótimo, a sua respiração vai estar ótima. Já vai ter dia que o seu humor não vai estar tão legal, você vai estar com algum problema pessoal que vai impactar a sua performance. Muito provavelmente terão coisas acontecendo ali na sua vida que vão impactar a sua performance e tá tudo bem. Nem todos os dias são feitos para que você tenha a melhor performance, porém, todos os dias você tem que dar o seu melhor. E dias ruins sempre irão existir. O que você não pode é desistir por causa de um dia ruim. Assim como na vida. Se você teve um dia ruim no trabalho hoje, isso não quer dizer nada. Se você foi mal em alguma coisa que você esperava um resultado diferente, isso não anula a pessoa que você é. Você tem que continuar no seu processo, você tem que não desistir do seu processo. E você tem que entender que dias ruins existem. Mas tudo nessa vida passa. Os dias bons passam, os dias ruins também passam. O que você tem que fazer nos dias ruins é fazer a mesma coisa que você faz no dia bom. Talvez você não consiga fazer da mesma forma, mas você tem que tentar ali dar uma equilibrada nos pratinhos. Talvez um dia ruim, o máximo que você consegue fazer é tomar um banho, se arrumar, fazer um treino ali bem mais ou menos, mas ok, é um dia ruim. O que você também não pode deixar é que a maioria dos seus dias sejam ruins, mas tá tudo bem ter um dia ruim, não se cobre tanto. Quinta lição: lidar com pressão é músculo, é treinável. É treinável. Quantas e quantas vezes eu cheguei no treino e falava com meu mestre, eu não estou aguentando nada hoje. Nossa, eu estou extremamente cansada, eu trabalhei muito, eu dormi pouco. Tudo que ele falava comigo era: as suas desculpas ficam fora do tatame. Concentra e dá o seu melhor aqui. Eu me lembro que eu passei por um término de relacionamento, eu não tinha força para treinar, porque foi muito difícil para mim. E quando eu chegava lá, o conselho do meu mestre, Cássia, foca em treinar, bora treinar. Vamos treinar, deixa o problema lá fora. Ou então traz o problema para aqui que a gente vai resolver, que tá todo mundo aqui para ajudar. E realmente as pessoas se ajudam muito. É um ambiente muito legal e a luta me ensinou muito sobre isso. Você, quando você acha que você tem um problema, e você entra, é que as pessoas que estão lá também têm problemas e muitas vezes o problema delas é muito maior do que o seu. Então, a luta ensina muito sobre isso, sobre lidar sob pressão. E isso serve para tudo. Você se torna uma pessoa mentalmente mais forte, né? Porque lá não tem tanta colher de chá assim. Você vai fazer as coisas que precisam ser feitas, independente da sua vontade ou não. E isso é muito aplicável na vida e no trabalho, porque hoje em dia a gente está criando uma geração que está muito dolorida e doída por tudo. E isso não é normal. A gente desaprendeu a lidar com o desconforto. Hoje em dia, quando eu vejo uma mãe não frustrando uma criança, eu penso no adulto mole que aquela mãe está criando, né? Porque o melhor lugar de você formar um adulto é sempre dentro de casa, enquanto ele ainda é criança. E a melhor maneira de você formar um adulto decente é trazendo essa criança para lidar com esse desconforto, para lidar com pressão, porque a vida ela não é um mar de rosas. Ela vai te ensinar as coisas talvez da pior maneira possível. Então, a luta me ensinou muito sobre isso, que a vida não é um parque de diversões
pressão vai existir, momentos difíceis vão existir. Se você não é capaz de lidar com um pequeno desconforto ali, como que você lida com a morte de alguém, com o luto de alguém? Então, me preparou muito para isso. Sexta lição: aprender uma coisa nova depois dos 30 muda o cérebro. Eu já tinha lido pesquisa sobre isso, sobre aprender um novo esporte, aprender um novo idioma depois dos 30, como que isso trabalha, né, a neuroplasticidade mesmo do cérebro. E eu pude viver isso na prática, porque depois que eu comecei a treinar Muay Thai com frequência, eu treino de segunda a sexta, a minha concentração melhorou, eu fiquei muito mais criativa, eu consigo desenvolver linhas de raciocínio melhores, eu consigo gravar vídeos melhores, eu consigo roteirizar melhor para os meus clientes, eu consigo ser mais estratégica no meu trabalho. E não só no meu trabalho, porque tudo aquilo que é novo vai te demandar uma energia, vai te demandar uma atenção. E quando você se dedica àquilo, você acaba também, muitas vezes, se desligando automático. Porque a gente está vivendo um mundo muito acelerado em que tudo é celular, rede social, e isso acaba nos emborrecendo. Quando você desliga o seu cérebro daquilo e conecta ele numa outra coisa, uma coisa nova que você quer aprender, você fica mais inteligente, você fica mais criativo. Sem falar nos benefícios, né, para a saúde mental. A atividade física tem muito benefício para a saúde mental. E essa é justamente a lição número 7, saúde mental. Como eu disse para vocês no início desse vídeo, eu comecei a fazer Muay Thai porque eu estava tratando de síndrome do pânico. E como isso me fez bem? Eu tomei medicação por 2 anos. Então, dos 28 aos 30, eu vivia sob medicação. E depois, né, obviamente, o tratamento, terapia e principalmente o Muay Thai e as pessoas do Muay Thai me ajudaram muito. Transformou a minha vida em termos de saúde mental. Eu era uma pessoa que tinha muitas crises de pânico, muitas crises de ansiedade. E essas crises, elas vinham muito de não saber lidar com pressão, não ter humildade, muitas vezes, para ouvir outras pessoas. E a luta te ensina muito sobre isso. Então, se eu puder te dar um conselho, independente da sua idade, é que você comece algo novo, que você comece algo que você se encontre. E principalmente se for um esporte ou uma atividade física, melhor ainda. Eu recomendo fortemente o Muay Thai porque eu sou suspeita. Eu amo, faz parte da minha rotina. Eu me encontrei nisso e mudou a minha vida. E se você quer mais conteúdos sobre a atividade física, rotina, Muay Thai, deixa aqui para mim nos comentários e já se inscreve no canal que eu vou trazer mais vídeos como esse para vocês.